sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E neste momento, estamos na obra Desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 52, intitulado Passes. E é muito interessante porque alguns companheiros, alguns irmãos de doutrina, e isso vem se divulgando muito nesses últimos tempos, afirmam, né, que passes não é algo que está na codificação. E negam, né, a questão do passe, né? Embora todos nós saibamos, né, lemos a biografia de Kardec, vemos o seu encaminhamento, que Kardec estudou o magnetismo, né? E ele tem um capítulo, o capítulo 14 de A Gênese, intitulado Os Fluidos, que nós recomendaríamos a leitura para todos nós. E ele tem, no livro dos médiuns, quando fala dos médiuns especiais, ele fala do médium de cura, que é aquele, né, que é capaz de curar através de um toque, através de um olhar, né, é capaz de curar o outro. E a cura é colocado como a troca de uma molécula malsã por uma molécula sã. Como é que será essa troca? Será internado no hospital, né, através do recurso medicamentoso, que pode acontecer também, mas aí a gente vê a palavra passes, não aparece na codificação, mas o procedimento do passe sim, a estrutura do passe sim. E a gente tem que ter muito cuidado, né, meus amigos? Às vezes, com todo respeito ao pensamento de cada um, mas muitas vezes, em nome de uma fidelidade doutrinária, a gente acaba semeando a desilusão, né, a confusão, nos transformamos às vezes até em apóstolos da descrença. Tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com o que a gente publica, né? A questão da nossa opinião pessoal tem que ser muito cuidada mesmo, né? Porque muitas vezes a gente acaba atingindo almas frágeis ainda, que não têm conhecimento da doutrina e que acabam complicando até a sua vida ou deixando de aproveitar recurso. Eu falo complicando a sua vida, muitas vezes diante de médiuns, que são trabalhadores da tarefa do passe, e a partir do momento que eles ouvem, mas passe não faz parte ainda da codificação, eles acabam abandonando a tarefa, muitas vezes até abandonando a casa espírita, não é? E aquele usuário do passe, aquela pessoa que estaria nesse tratamento através dos passes, também abandonando o trabalho, né? E em Jesus, nós temos, em Jesus, no Novo Testamento, a imposição de mãos. Não só Jesus, mas os discípulos, os apóstolos, usando essa metodologia, vamos dizer assim, de cura, de restauração, de auxílio àqueles que passam por dores. Então, André Luiz, na obra Desobsessão, sobre os passes, ele vai começando a falar assim, aqui é o trabalho dos passes na tarefa da desobsessão ou do atendimento espiritual. Ele fala assim: os médiuns passistas, logo que o conjunto entre no silêncio necessário às radiações, segundo as instruções traçadas pelo dirigente, se deslocarão dos lugares que lhes sejam habituais e, conquanto se mantenham no trabalho íntimo das ideações construtivas para auxiliarem no apoio vibratório aos sofredores,
atenderão aos passes, ministrando-os a todos os componentes do grupo, sejam médios ou não. Então vamos lá. Nessa estrutura de trabalho, o médium passista é o médium de apoio. É aquele que vai quase sempre ficar de pé, não é? Junto aos médiuns, em algumas reuniões, em alguns centros, junto aos médiuns para quê? Para ajudarem na tarefa da aproximação do espírito, do levar a mensagem, e nesse caso são os médiuns de apoio, que auxiliam, né, no momento em que é feita a evocação dos espíritos, seja através do endereço ou através de alguma outra fala. Então ele estará vibrando para a aproximação daqueles espíritos. Será ele responsável pelo apoio do médium e pelo apoio do espírito, mas não só isso, pelo apoio daquele que está dialogando. Será ele aquele que enviará o fluido para o dialogador, né? Para auxiliar mesmo, para que a palavra seja remédio, seja potencializada. E será ele aquele que doará o fluido. Doará o fluido para quem? Para os espíritos, esses espíritos técnicos, trabalhadores, na formação dos quadros. Esses quadros que servirão grandemente àqueles espíritos necessitados. Lembramos do trabalho belíssimo do livro Memória de um Suicida, em que é trazido a movimentação daqueles espíritos trabalhadores da colônia Maria de Nazaré. Então, o trabalho é trazido, né? Os espíritos são trazidos. E é feito essa grande tarefa de higienização das mentes, né? Através da aceitação de uma nova proposta. E como o pensamento é criador, através da criação desta nova proposta, vamos observando a beleza da tarefa, né? A beleza da identificação do espírito. Muitas vezes partindo do conhecido para o desconhecido, daquele ambiente, da materialização para o espírito de alguém que é conhecido, da visualização de alguma lembrança construtiva, tudo isso ajudando para que o trabalho possa ocorrer em paz, em equilíbrio, né? De forma produtiva. Em algumas situações, até será através desse médio de apoio, através desse fluido bem próximo, bem humano, que o espírito terá a identificação de algo diferente que vai ocorrer, seja a restauração de um mal-estar que o espírito traz, gravado na sua mente, trazendo a marca no perispírito, provocando dor, provocando desconforto, seja muitas vezes através, meus amigos, de objetos que o espírito traz, principalmente aqueles ligados à vingança, para não esquecerem o móvel da sua vingança. Então, alguns trazem armas brancas, né, para falar assim, olha, para provar a todo mundo o quanto ele me prejudicou, né? Foi assim que eu desencarnei, ou foi assim que a minha família desencarnou. Então é para que todos acreditem que essa pessoa não é tão boa quanto parece, olha só o que ela fez. E eles trazem aquilo. E é graças à proximidade desse médium de apoio, desse médium dos passes, que muitas vezes é tirada aquela arma do espírito, né? Muitas vezes é restaurada a sua situação, aquela sua situação
de sangue jorrando, né? Das diferentes situações da desencarnação. Outras vezes o desconforto do último momento reencarnatório. Então o espírito está ali ainda ou com a falta de ar, né? Ou com a dor do infarto, do colapso, da cirurgia, aquele quadro que está. Então, meus amigos, a gente já começa a pensar que passe é renovação. Passe é possibilidade de mudança. Então é esse trabalho belíssimo que é feito nas nossas reuniões. E é esse médium de apoio que muitas vezes, na maioria das vezes, ele diz: eu não senti nada, né? Eu não senti nada. Mas, na verdade, esse não sentir nada é porque ele não tem um registro físico. Mas essa concentração, e aí ele fala aqui, ó, quando se mantenham no trabalho íntimo das ideações construtivas. E que trabalho é esse? É vibrando pela tarefa, né? É acompanhando o que é falado, é cultivando momentos de preces, é estabelecendo uma ambiência psíquica de boa vontade em relação àquele que está sendo atendido, seja ele de que situação for. Porque, é claro, se ele vem para ser atendido, ele não vai ser o bonzinho, o calminho, né? Aquele que concorda com tudo. Muitas vezes ele é um inimigo. É o inimigo da doutrina, é o inimigo da tarefa, é o inimigo, quanto mais, daquela família. É alguém que, ao longo do tempo, né, guarda ideias de revolta, ideias de desmantelamento, né, de destruição. E aí o médium de apoio, o médium passista, é muito interessante. Ele não vai entrar na mesma vibração do assistido, embora ele trabalhe o sentimento de piedade. Isso é muito interessante até para a tarefa dos passes em nossas casas espíritas. Em algumas casas, há aquela questão do passe ser facultativo, né? Então, é feita a prece, os que quiserem permanecer para o passe permanecem, os que não quiserem podem se retirar. Em algumas outras instituições, é avisado. Aquele que não quiser o passe, avise para que não seja fornecido. Mas em algumas de nossas instituições, dada a quantidade de pessoas, né, e muitas vezes até o espaço aqui no Teresa d'Ávila, o nosso espaço não é tão grande, mas temos uma frequência considerável. Então, observa só, naquela hora, alguém sinalizar que não vai querer o passe, tudo isso vai causar um certo transtorno no deslocamento dos médiuns e até no trabalho em si. Então, o passe é oferecido a todas as pessoas que ali estão presentes. A todos eles. É oferecida a oportunidade do passe, né? E aí, muitas vezes, a pessoa, ela está um tanto refratária, ela não tem simpatia pelo médico que está dando, ou está chegando aí uma primeira vez, algumas questões assim. E aí o médium passista, ou então ela apresenta um aspecto, né, não tão agradável, físico, né, uma doença ou uma não limpeza. Então o médium passista, ele tem que se isentar o máximo possível de atitudes preconceituosas, né, de julgamentos. Naquele momento ele representa Jesus. Ele representa a direção espiritual da casa junto àquele irmão, junto àquele companheiro. Então, é essa representatividade que tem que ficar no pensamento, né? Jesus veio para os doentes, Jesus não veio para os sãos. Não é um trabalho de amiguinhos, né? É um trabalho de irmãos, uns ajudando o outro. É o desencarnado junto ao encarnado no processo de ajuda. Então, essa postura ética é a postura do médium
que se dedica ao serviço dos passes. E é para aprender e meditar sobre esses assuntos que estamos aqui, através das ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e nesse momento estudamos a obra Desobsessão de André Luiz. É a 15ª obra da sua coleção, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos então no capítulo 52, que ele intitulou como Passes. E ele continua dizendo assim: semelhante prática, quer dizer, a prática dos passes, deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão pede energias de todos os presentes, e os instrutores espirituais estão prontos a repor os despejos de forças havidos, através dos instrumentos do auxílio magnético que se dispõem a servi-los. Aí começa a técnica. Sem ruídos desnecessários, de modo a não quebrarem a paz e a respeitabilidade do recinto. Então vamos lá. A tarefa da desobsessão, do atendimento, é principalmente pautada no diálogo. É muito pautada no diálogo, né? É muito pautada no entendimento, né? É muito pautada no esclarecimento daquele espírito. Então a gente sabe que geralmente tem um médium que é o doutrinador, ou dialogador, ou conversador, que está ali recolhendo os informes da dor daquele espírito, para, a partir desse recolhimento, estabelecer uma linha de pensamento a ser oferecida àquele espírito ao grupo. Então já há essa fala, a fala do doente, do enfermo espiritual, e a fala do dialogador. Imaginem se o médium passista começar a falar também. Ou então, ele pode até não falar, mas eu brinco, viu, meus amigos? É brincadeira. Ele começa a chamar o gato a fazer isso, né? Ou começa a fazer esses ruídos, essas onomatopeias, né? Vai fazer esse ruído. O que vai acontecer, gente? Vai havendo uma poluição sonora no ambiente. Imaginemos, então, uma sala com 4 a 6 médiuns psicofônicos ou de incorporação falando, o diretor ou o dialogador falando e mais os médiuns fazendo esse barulho. Sem contar que essa emissão é emissão fluídica também, né? São as ondas sonoras, né? Que tem uma propagação muito interessante. Então, sempre que se for dar passe, esse silêncio é interessante. No Leon Denis, a gente tem uma fala do Evangelho, essa fala do Evangelho é ajudando as pessoas e os médios a concentrarem a atenção. Aqui no Teresa d'Ávila, a gente tem a expressão musical, né? Músicas elevadas para ajudarem a quê? Aos médiuns, e aí o médium, ele não precisa cantar, né? Mas ele vai mentalizando o conteúdo daquela canção, é um movimento de concentração. E o público vai se envolvendo também naquela onda, porque a onda sonora, ela serve de suporte, né? Para a ida do ectoplasma, para o fluido, né? E é muito interessante, quem quiser saber mais sobre isso, temos na obra Missionários da Luz um excelente capítulo intitulado Materialização. E nesse capítulo ele trabalha essa questão, né? Então, esse ruído é desnecessário, porque ele vai quebrando, né, a paz. Às vezes o espírito precisa de silêncio e também às vezes a respeitabilidade do recinto, né? Então o médium é esse trabalhador silencioso, é o médium passista, é aquele que se dedica aos passes, né? É uma atividade silenciosa e discreta. E aí André Luiz vem encerrando esse capítulo dizendo assim: fora dos momentos normais, os médiuns passistas
atenderão aos companheiros necessitados de auxílio, tão só nos casos de exceção, respeitando com austeridade as disposições estabelecidas, de modo a não favorecerem caprichos e indisciplinas. Então vamos pensar. O trabalho do atendimento espiritual, a chamada desobsessão, tem um protocolo. O que é protocolo? É uma rotina, é uma disciplina, né? Então tem, né? Se chega, aí tem a parte do estudo, né? Que é importantíssimo para a gente chegar ao ambiente, se harmonizar ao ambiente. Após a parte do estudo, aí tem a prece, né? Tem a prece. E aí, vamos contar como é que a gente faz no Leon Denis. Tem a prece, após a prece tem o autopasse. Todos nós nos damos o autopasse, toda a equipe. Após o autopasse, aí sim, é feita a primeira evocação, vem aquela primeira leva, né, de amigos espirituais para serem atendidos através do passe, atendidos através da doutrinação. Na doutrinação, na hora que o diretor da sala já acha interessante, ele vai fazer o passe, seja no meio do trabalho, seja no final do trabalho. No final do trabalho, né? Aí sim, os espíritos se retiram e aí a ajuda dos passes dispersivos para ajudar a retirada, a saída dos espíritos. Logo após, passe de apoio aos médiuns psicofônicos. E aí, novamente, o autopasse, né, que é aquele fortalecimento para todos nós. Mas muitas vezes, mesmo após essa tarefa, e nós na casa atendemos a 2 endereços por reunião, cada grupo, né, atende a 2 endereços por reunião. Muitas vezes, mesmo após esse trabalho de passe, o médium psicofônico ele pode se sentir um tanto desgastado, né, ainda não habilitado para fazer o segundo trabalho, a segunda tarefa. E aí, nesse caso, ele está necessitado de auxílio. E aí o passe será dado por um desses companheiros, um desses irmãos, que são os médios passistas, né? Mas no caso de uma necessidade, se for observado que o médium, em todo o trabalho, ele precisa de um passe especial, além daquele que ele recebe, aí há de haver uma análise por parte da direção espiritual do trabalho, uma análise por parte da direção humana, porque muitas vezes até a pessoa está passando por questões de saúde física ou saúde emocional, que estão inviabilizando naquele momento para o trabalho. E aí é a hora em que a própria casa espírita vai poder dar assistência, né? Porque aí ele vai para um outro trabalho de tratamento, que é o trabalho do tratamento espiritual, né? E é claro que sempre acompanhado da orientação médica. Muitas vezes um processo de uma anemia, um processo de um enfraquecimento, às vezes até uma questão emocional, de uma depressão, a pessoa pode vir a sentir essa grande fraqueza, esse enfraquecimento. E aí a gente sabe que a equipe médica, né, com o tratamento devido, né, e o trabalho espiritual, porque a gente sempre fala na reunião de atendimento, de tratamento espiritual, que o tratamento espiritual não exclui a necessidade que o médium tem de continuar com o seu tratamento, com a sua orientação médica. Então isso é bem importante, né? Porque a pessoa pode ficar pensando a ver no milagre, e muitas vezes é muito lindo. O grande milagre é que o médico acerta direitinho, né? Direitinho naquele remédio, ou o nutricionista indica uma determinada dieta, que é aquela que a pessoa precisava para estar bem,
Então são situações assim bem importantes para a gente pensar. E aí esse estudo é para aquele médium que ele fala assim, eu não faço nada, eu só dou passe. Percebemos, amigos? A responsabilidade e a beleza do trabalho dos passes. E eu vou encerrar o programa com uma fala do Dr. Herman. Dr. Herman é um dos diretores espirituais do Centro Espírita Leon Denis, e ele diz pra gente que o passe é o primeiro exercício de amor cristão que o médium ali na casa de Leon Denis tem a oportunidade. Então aproveitemos para nos exercitarmos, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.